Irmão, vamos lá, Gênesis 45, verso 8. Já achou aí na tua Bíblia? Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vamos lá, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém, queridos? Esses textos narram a história de José. Neste momento, o mesmo já está como governador do Egito. Já está desfrutando e vivendo das promessas que Deus tinha na vida dele. Claro, e assim como Davi, esse é um dos personagens que a igreja mais conhece. Porque é uma história, ao mesmo tempo, de muito sofrimento, de muita dor, de muita adversidade, mas também de uma vitória única, de um agir de Deus, onde, quando nós olhamos para o início da história, quando ali os seus irmãos, no intento de se livrar dele por inveja, alguns querendo matar, mas depois vendem ele como escravo, começa então um trajeto muito estranho para aquele que tinha uma promessa. Eu repito, começa um trajeto estranho para aquele que tinha uma promessa. Todo aquele que tem uma promessa de Deus, ele tem que estar preparado para caminhar por caminhos desconhecidos. Todo aquele que entende que há um propósito de Deus sobre a tua vida, ele tem que estar preparado para trilhar lugares onde ele não deseja e nem almejava estar. Porque Deus, ele faz algumas coisas dessa maneira. Deus, ele permite algumas situações para que nós possamos desfrutar e até mesmo ver como Ele é grandioso, como Ele é poderoso e como de fato e verdadeiramente não existe nada que seja impossível para Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então diga assim comigo: diante das minhas impossibilidades, diga mais forte, eu continuarei a crer no meu Senhor. Esse continuar que a gente fala muito, esse confiar, ele na teoria é muito gostoso. É muito saboroso a gente poder falar de confiança quando está tudo legal em nossas vidas, quando as coisas estão encaixadas. É muito interessante nós podermos ter o prazer de motivar alguém que está vivendo um momento de adversidade, dizendo para ele: continue porque você vai conseguir. Aí a pessoa vai olhar para nós e falar assim: mas claro que você está me dizendo isso. Mas é porque você está vivendo tudo isso, você está desfrutando de tantas coisas boas. Mas nós sabemos que esse processo que Deus nos permite enfrentar, Ele sempre vai nos esmagar, Ele sempre vai extrair de nós o nosso melhor, ou talvez o nosso pior. Porque isso é possível. A gente vai olhar para Sansão e você pode escolher ser igual a Sansão ou ser igual a José. Sansão, ele nasce com um privilégio grandioso também, escolhido por Deus. Há um propósito, há uma promessa. Mas as decisões de Sansão, as escolhas dele foi desfrutar dos prazeres deste mundo. Ele queria viver e fazer aquilo que ele bem entendia. Os pais falavam, ele não dava crédito, ele não dava ouvido. Ele pensava que tinha sabedoria suficiente.
E todos nós sabemos, o seu tempo de prazer foi pouco. Porque o que o mundo tem para quem deseja desfrutar dos prazeres do mundo é isso. É algo temporário e passageiro e chega a ser mentiroso. Porque a pessoa, para tentar manter aquela alegria, ela tem que continuar vivendo naqueles prazeres mentirosos e falsos. Mas foi a escolha dele, a ponto de, por uma fraqueza, ele entregar aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Literalmente, Sansão deu de mão beijada ao inimigo o segredo da sua vida, o segredo da sua alma, o segredo da aliança com Deus, portanto, o segredo da sua força. E o final todos nós sabemos. Sansão sem os seus cabelos, dentro daquele templo com uma festa, onde ele era o alvo da zombaria, da humilhação, ele pede a Deus para que Deus, por misericórdia, concedesse a ele força para pelo menos encerrar de uma maneira agradável, vamos assim dizer. E a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que em todo o seu tempo de vida. Quando a gente olha para aquilo, a gente pensa, poxa vida, então Sansão morreu bem. Não, mas o que a Bíblia está querendo dizer é que o tempo dele de vida foi tão curto que ele fez muito pouco para Deus. Ele realizou muito pouco para Deus. Porque Deus não quer que na nossa morte Ele seja glorificado, porque na nossa vida nós erramos, nós pecamos, nós vivemos distante dEle. Não, Deus quer que a partir do momento que nós conhecemos a Ele, até morrer, o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Amém ou não amém? Esse é o plano que Deus tem para nós. Mas Sansão vacilou. Mas aí nós olhamos para José, que história linda. Teve todos os motivos para desistir do plano que Deus tinha revelado a ele. Teve todos os motivos para desistir de viver no propósito e no caminho do Senhor. Mas ele permaneceu. Repita comigo, José permaneceu. O tema dessa mensagem é os planos de Deus para a minha vida. Eu creio que Deus tem grandes planos para você, para a tua casa, para a tua família, para esta igreja. Eu creio mais ainda que os planos de Deus, se assim nós caminharmos com Ele, vão se cumprir em nossas vidas. Só quem crê, diga amém. É saudável saber que Deus tem planos para nós, né? Pelo menos no meu coração me alegro muito, Mateus, em saber que Deus tem planos, em saber que o meu nascimento não foi algo, não foi uma falha, não foi um equívoco, mas foi porque Deus tem um plano, tem um propósito. Então vamos lá. O primeiro verso que nós lemos, Gênesis 45, versículo 8. José, ele vai demonstrar aos seus irmãos que ele entendeu que tudo o que ele passou foi um trabalhar de Deus. Olha que coisa linda. José, capítulo 45, versículo 8. Ele está conversando com seus irmãos, porque é o momento que ele vai se apresentar a eles, vai dizer: eu sou José, eu sou irmão de vocês, eu sou aquele que vocês me venderam como escravo, olha eu aqui na frente de vocês. Mas ele não quer matá-los, ele não quer prendê-los, não. José vai conversar com eles, verso 8 que nós lemos, ele vai dizer: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Olha que compreensão. Ele, diante daqueles que era para ter ajudado ele, mas venderam. José estava diante daqueles que era para ter abraçado ele, ajudado ele, mas traíram a confiança dele. Agora, diante dos seus irmãos, ele fala: eu compreendi que tudo o que aconteceu foi um trabalhar de Deus. Repita comigo: foi um trabalhar de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: foi um trabalhar de Deus. É difícil nós compreendermos isso diante da dor, irmão. Como que eu posso compreender o trabalhar de Deus diante das adversidades, diante do abandono?
diante da traição, diante da falsidade. Como que eu posso entender o trabalhar de Deus diante da inveja? Mas deixa eu dar a boa notícia dessa noite: Deus trabalha, não importa como, não importa qual meio. Nós servimos a um Deus, como o próprio Jesus diz, que até hoje Ele trabalha. Quantos crê, diga aleluia. E José está dizendo isso para os irmãos dele: eu entendi. Vocês não precisam ficar tristes, vocês não precisam ficar apavorados. Eu não estou aqui para acusar vocês, eu não estou aqui para zombar de vocês. Olha José dizendo: mas eu estou aqui para dizer para vocês que a promessa que Deus mostrou para mim, revelou para mim em sonhos, se concretizou, aconteceu. Mesmo vocês trabalhando contra, Deus me ajudou, Deus me fortaleceu, Deus me abençoou, e agora eu estou aqui governando o Egito. Deus trabalha. Os planos que Deus tem para nós é isso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então nós precisamos olhar para tudo isso e descansar no Senhor. Mas vamos lá, nós vemos também Gênesis capítulo 50, versículo 20. Se tiver com a Bíblia ainda aí, vai lá de novo. Gênesis 50, 20. Primeiro verso. José, ele demonstra aos seus irmãos que entendeu que tudo o que passou foi um trabalhar de Deus. Segundo verso que nós lemos, Gênesis 50, 20. Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha a segunda lição que José nos dá: Deus transforma o mal que o ser humano nos causa em bênçãos. Vou repetir: Deus transforma o mal que o ser humano nos causa em bem. Aquele que serve a Deus, as pessoas vêm com palavra de maldição, Deus transforma em bênçãos. O mundo vem tentar amaldiçoar a nossa família, Deus transforma em bênçãos. As pessoas vêm nos humilhar, Deus transforma em bênçãos. As pessoas vêm dizer não vai dar certo, Deus transforma em bênçãos. Por quê, pastor? Assim como José aprendeu e nos ensina, o plano de Deus é infalível, é imbatível. Então ele pega aquilo que é mal e transforma em bênção em nossas vidas. Deixa eu dizer para você: a enfermidade não é para destruir a tua vida, o problema não é para destruir a tua casa. Se você deixar, Deus vai pegar tudo isso e vai transformar em bênçãos na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. É o plano de Deus que importa, meu irmão. Não são as circunstâncias, não são as ações externas, mas é a ação dos céus a nosso favor. É o mover de Deus sobre as nossas vidas. Está lá agora José dizendo a eles: entenda que até quando vocês planejaram mal, compreenda bem isso. José não disse para eles: Deus usou vocês para fazer o mal. Ele falou: até quando vocês planejaram mal, Deus pegou isso e transformou em bênçãos. Ele está dizendo: eu entendo, vocês não são os meus inimigos. Eu entendo, vocês, apesar de, por um momento de fraqueza, serem dominados pela inveja, vocês não são meus inimigos. Por que não? Porque para aquele que serve a Deus, ele já sabe, não existe inimigo. Você sabia disso? Para quem serve a Deus não existe inimigo. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que o último inimigo nosso é a morte. E Jesus, quando ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então aquele que está em Jesus Cristo, ele não tem inimigo. Aquele que vive com Deus, ele não tem inimigo. Porque o inferno, o próprio Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O diabo não é inimigo da igreja, porque nós já somos vitoriosos sobre ele. A morte não é inimigo da igreja, porque nós já vencemos ela lá na cruz do Calvário. Não temos inimigo, irmão. Muitos cristãos, por não entender isso, estão olhando para as pessoas dizendo: esse aqui tem inveja de mim, é meu inimigo. Não. José fala isso. Outra coisa que eu olho para
Quando José fala com seus irmãos, Antonilson, ele está dizendo: vocês planejaram mal, e Deus me agraciou com aquilo que é bom. Pastor, lá no trabalho tem alguém me perseguindo, fica tranquilo, tem bênção para a tua vida. Pastor, na minha vida está acontecendo situações contrárias, fica tranquilo, Deus vai converter em bênção sobre a tua vida. Aquele que está com a vida pacata, que nada está contra, você não tem bênção, irmão, para receber. Mas quando nós vemos uma situação, uma adversidade acontecendo, nós podemos entender, daquilo Deus vai trazer bênção, dessa luta Deus vai trazer bênção, dessa enfermidade Deus vai trazer milagre, porque o nosso Deus vai trabalhando, nosso Deus vai trabalhando, nosso Deus vai movendo, e todo aquele que crê nele, ele entende, o meu Deus, ele tem poder para transformar até mesmo a maldição em bênção. Ele transforma. Não é o homem que faz, é o nosso Deus que faz. Como diz, abre a tua Bíblia, Romanos 8, 28. José nos ensinando, queridos, a entender que há um plano de Deus para você, meu querido. Há um plano de Deus para a tua vida, para a tua casa. Há um plano de Deus para a tua família. Pastor, mas não está do jeito que eu pensei que tinha que estar. Fica tranquilo, busca a Deus. Se encha do Espírito Santo, ajoelhe na presença dEle, se lança aos pés dEle, deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele moldar o teu coração, deixa Ele moldar o teu caráter, porque é assim que nós vamos viver os planos que Deus tem para as nossas vidas, deixando Ele fazer em nós. Romanos 8, 28, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3, sabemos... Glória a Deus, mesmo diante dos momentos improváveis, Deus vai manifestar as bênçãos dele sobre a tua vida. Querido, quando alguém chega e fala: pastor, eu estou sem força, eu fico tão feliz. Mas por quê? Porque aquele que fala que não tem força, Deus diz: o meu poder se aperfeiçoará. Agora, quando alguém chega e diz: pastor, estou forte, eu falei: isso aí já não. Você está entendendo? Deus, Ele age, queridos, de uma maneira totalmente inversa, diferente daquilo que o homem pensa. Nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Ele tem que fazer do jeitinho que nós pensamos. A boa notícia, a segunda boa notícia dessa noite é: Deus não faz do jeito que você quer, mas o importante é saber que Ele faz do jeito dEle. Ele faz do jeito dEle. Vamos lá, Romanos capítulo 11. Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Está entendendo a palavra, amém ou não amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 11, verso 33 e verso 34. Louvado seja o Senhor. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar nessa noite. Eu não sei se você permite, eu não sei se você dá lugar a Ele, mas eu sinto que Ele está fazendo coisas grandes em nossas vidas aqui nessa noite. Até porque eu não vim aqui para assistir a um culto, eu vim aqui para ofertar ao meu Deus o meu culto de adoração a Ele. Eu vim aqui para ofertar a adoração que somente Ele é merecedor. E se assim também foi o teu propósito de estar aqui, fica tranquilo que enquanto nós ouvimos a palavra, Deus está trabalhando em nossas vidas, Deus está trabalhando em nossas causas, Deus está trabalhando nas adversidades, Deus está trabalhando em prol do seu povo. É adorando a Ele, é glorificando a Ele que nós vamos avançando. Romanos capítulo 11, verso 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis
são os seus caminhos. Quão insondáveis são os seus caminhos. Verso 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem é que tem poder de dar ordem a Deus? Quem é que tem autoridade para dar conselhos a Deus? Ninguém. Olhando para a vida de José, diga assim comigo: nunca vamos, fala com a boca, nunca vamos entender o caminho de Deus. Fala muito bonito, fala antes dele concluir os seus planos. Você que é crente está sempre ligado. Domingo passado o presbítero Elcio pregou e o tema da mensagem era começo, meio e fim. Nós estamos dando continuidade a essa palavra. É lindo nós olharmos para essa verdade e entender. Porque às vezes nós vamos olhar para situações. Eu já falei isso na igreja. Teve vez de eu chegar ali o momento de eu separar o dízimo. E eu falar, mas tem um monte de coisa que eu tenho que pagar. Tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Tem compra. E ia lá, colocava no envelopinho, mas eu vou levar na igreja. Aí a minha expectativa, Emily, é que eu iria levar meu dízimo na igreja. Aí na segunda-feira ia ter compra na minha casa. Então eu levava empolgado. Eu falava, não, mas Deus é fiel. E Ele falou que aquele que dizima pode fazer prova dele. Se Ele não vai abrir as comportas dos céus. Vamos levar o dízimo, esposa. Colocava o dízimo lá. Segunda-feira não chegava a compra em casa. O dinheiro da conta não aumentava. Aquele que eu estava enfrentando naquele momento não era solucionado. E aí eu ficava, mas tem alguma coisa de errado. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu ficava, Senhor, onde que eu estou pecando? Eu estou indo na igreja, eu estou dizimando. Onde que eu estou pecando? Onde que eu estou falhando? O que é? O problema é comigo, Senhor. Eu lembro de uma oração que eu falei assim para Deus. Eu falei assim, olha Deus, assim como alguns poderiam me ajudar, mas se esqueceram de mim, será que o Senhor também esqueceu de mim? Será que o Senhor virou as costas para minha casa? Será que o Senhor esqueceu da minha família? Não acontecia nada. Jejuei. Falei, não, Deus vai mudar. Deus tem que fazer alguma coisa. A oração só e o dízimo, não vou jejuar. Vou jejuar, tem que jejuar. Vou matar minha carne. E fiz o jejum. E o que aconteceu? Nada. Mas Senhor, o que é? Sou eu que estou todo errado? Eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a lembrar desses momentos. E aí, essa primeira verdade que é nos compartilhada no meu coração me fez entender muita coisa. Que essa noite, os seus olhos, o seu coração, receba dos céus aquilo que você precisa para compreender que mesmo que os caminhos que você está trilhando, o caminho de Deus que você está trilhando, não esteja do jeito que você espera ou aguarda, você saia daqui compreendendo. Hoje eu não entendo, hoje eu não sei porque acontece, mas o pastor disse pela palavra que eu vou entender quando o Senhor terminar a boa obra dele na minha vida. Eu vou compreender que mesmo diante das dores e adversidade, o meu Deus estava trabalhando na minha vida. Eu vou entender que mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, Deus não me abandonou. Eu vou repetir, mesmo
diante das adversidades, se nós continuarmos buscando a Deus, Ele não nos abandona. Você não está de pé ainda porque é bom, estamos de pé porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus veio sobre nós, veio sobre a nossa casa, veio nos nossos celeiros, veio sobre a nossa vida. Que você nessa noite receba da parte de Deus o renovo sobre a sua alma, para entender: Deus tem um plano perfeito para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Deus tem um plano perfeito para o meu destino, e mesmo que venha aquilo que é contra, o meu Senhor vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Ele faz assim, queridos. Não dá para compreender, mas se eu tenho fé nele, se eu confio nele, não preciso compreender, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar fazendo para ele. Mas não aconteceu o que eu precisava. Ele não tem que fazer o que eu quero. Ele é Deus. Ele sabe o que faz, Ele sabe quando deve fazer. Só para nós refrescarmos a memória, Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, verso 4. Nunca vamos entender antes dele concluir, mas não é por isso que nós vamos desistir. Nós vamos continuar, nós vamos persistir. Por quê, pastor? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. José é vendido como escravo, ele não se desespera. Ao contrário, ele espera. Aparentemente José está sendo honrado na casa de Potifar. Quando nós olhamos, ele está sendo abençoado. Mas daqui a pouco surge uma situação, e ele, de maneira injusta, agora está preso. José não se desespera. José espera. Depois de revelar os sonhos e dizer: olha, lembra de mim, você vai estar lá de novo com o faraó. Lembra de mim, fala lá dele, da minha pessoa. A Bíblia diz que passou o tempo, e aquele homem não lembrou de José. Diga aí comigo: há um tempo para todas as coisas. Daqui a pouco o faraó tem um sonho. Ninguém consegue solucionar, revelar, ninguém. Mas aquele homem que tinha recebido de José um recado: lembra de mim? Ele falou: olha, faraó, eu conheço alguém que quando ele revelou o meu sonho, aconteceu. Faraó então ordena: chama ele. Quando o faraó chama José, o que José está fazendo, pastor? Ele está esperando. O que nos impede muitas das vezes de viver a vontade de Deus é que nós somos precipitados. Quantos jovens, quantos homens, mulheres são precipitados nos seus relacionamentos, são precipitados nas suas escolhas, e por causa disso eles não permanecem fiel a Deus. Não, eu acho que Deus está demorando, ou Deus não tem nada para mim. Calma, espera. Todo precipitado, ele vai viver até morrer numa miséria.
todo precipitado. Porque ele vai queimando os momentos, ele vai queimando as oportunidades, ele vai atropelando as situações. E aí por isso que ele vai viver naquele ciclo vicioso, repetindo sempre as lutas, repetindo sempre as adversidades. Por quê? Porque não espera no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar sentado. Esperar no Senhor não é cruzar as pernas e falar: olha, agora se Deus fizer alguma coisa, bem feito. Não. Esperar no Senhor é entender que mesmo enquanto você está levantando, está caminhando, está fazendo, está trabalhando, está se esforçando, a tua mente, o teu coração está impactado e ligado na palavra dele, dizendo que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como a águia faz. Porque esperar é isso, é entender, agora não aconteceu, mas vai acontecer. E José estava assim. Vamos lá, Isaías capítulo 55, verso 8. Vou acelerar aqui para nós terminarmos. Diga assim comigo: os caminhos de Deus, fala mais forte, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Amém ou não amém? Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Quase sempre, Deus trabalha na contramão daquilo que nós planejamos. Quase sempre Deus trabalha na contramão da lógica que o ser humano pensa ter definido sobre a tua vida. Porque a nossa lógica diante de Deus é: eu vou buscar a Ele e Ele vai me dar hoje o que eu preciso. Eu vou sair do templo com a bênção na mão. É a nossa lógica, é o nosso querer, é o nosso pensamento, é o nosso plano. Mas normalmente a gente olha na palavra, a lógica de Deus vai contra isso. Deus pega ali José, escravo, preso. O interessante é que normalmente o escravo, ele não cresce. Normalmente o escravo praticamente não aprende. Só que José escravo, ele está aprendendo. José escravo está recebendo uma orientação, um extensivo para ser um bom administrador. É escravo, mas está aprendendo a administrar. Agora está preso, é um prisioneiro. O prisioneiro não tem um grande aprendizado naquele ambiente. Mas lá está José preso, mas trabalhando. Preso, mas administrando. Preso, mas cuidando dos outros. Olha a lógica de Deus na vida de José. Vai sair da casa, vai para uma outra casa, porque na casa dele ele não administrava. Na casa dele ele não governava. José, enquanto estava na sua casa, a bem verdade é que ele não fazia nada a não ser espiar os seus irmãos e correr para falar para o seu pai. A Deus lá do céu olhando para ele, falando: não é assim, José. Vai vir um processo, e esse processo vai te levar até a promessa. Aquele menino José que não fazia, que não administrava, que não cuidava, que não tinha capacidades, agora está na casa de Potifar. Entenda, em um prazo pequeno, foi vendido, foi comprado. Agora na casa de Potifar ele está cuidando, ele está administrando. Nós precisamos entender, queridos, Deus ele não trabalha na nossa lógica, porque Ele precisa nos capacitar, Ele precisa nos preparar, para que quando Ele entregar aquilo que Ele tem para nós, nós não venhamos desperdiçar. Quando Ele entregar a bênção que Ele tem para as nossas vidas, que nós venhamos fazer um bom uso dela.
Então nesse processo Ele vai nos preparando. Pastor, mas eu não estou feliz, está doendo, eu estou sendo humilhado. Vai observando que Deus está te ensinando, vai observando que Deus está capacitando você, porque quanto mais Ele te capacitar, mais você vai receber das mãos dEle. Se a luta é grande, se a adversidade é grande, Deus tem uma vitória grandiosa para você também. Se o desafio na casa é grande, se o desafio com os filhos é grande, permaneça, espera no Senhor, porque aquilo que Ele tem para você também é grandioso. Então é olhar para tudo isso e entender, mas sempre contra, eu tenho plano, Senhor faz assim. Eu creio que talvez Deus olhe lá do céu e comece a rir de mim e fale, mas não é assim, mano. Vai doer, mas você vai estar preparado. Vai te esmagar, Ronaldo, mas eu vou conseguir extrair o melhor de você. Pastor, mas por que Deus faz isso? Provérbios 14, versículo 12, vamos lá. Por que Deus faz isso com a gente, pastor? Meus planos é tão bom, as minhas ideias, pastor, se Deus colocasse em prática, meu Deus, calma. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, parece certo, mas o fim dele é caminho de morte. Pastor, por que Deus vai na contramão? Porque aquilo que o homem planeja, o que vai atrair é morte, destruição. Mas os planos de Deus, aleluia, o que vai trazer é vida. O que vai trazer é harmonia. O que vai trazer, pastor, é paz. O que vai trazer, pastor, é alegria. O que vai trazer é bem-estar. Então enquanto nós planejamos e Deus fala, não vou colocar em prática, porque isso vai destruir a tua vida, vai acabar com a tua família, o plano dele vem, mesmo que nos faça de algum momento sentir dor, tristeza até, mas ele vai nos capacitando para viver as promessas dele, os planos dele, porque ele quer nos dar vida, e como diz na sua palavra, vida em abundância. Enquanto os planos do mundo matam, os planos de Deus traz vida para nós. Então é por isso que os caminhos, os planos de Deus não são os nossos. Nós pensamos, nós criamos, nós planejamos, mas se nós vivemos com Deus, o que vai se realizar é a vontade dele. E isso não deve entristecer o teu coração. Isso deve alegrar a sua vida. Porque desfrutar dos planos de Deus é desfrutar da bondade de Deus. É desfrutar do querer do Senhor. Oséias capítulo 14, versículo 9. Já vou encerrando. Oséias 14, verso 9. Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Terceira verdade: os caminhos de Deus são retos. Se nós queremos viver a vontade de Deus, nós não podemos querer viver no pecado. Nós não podemos querer viver na mentira. Eu tenho um plano aqui, Senhor, mas eu vou mentir, porque se eu mentir vai dar certo. Deus não está nesse negócio. Eu tenho um plano aqui, Senhor, mas eu vou ter que fraudar. Deus não está nesse negócio. Muitos estão fazendo isso para não perder. Eu não quero perder esse namoro.
então eu vou viver uma vida promíscua, errada, que desagrada a Deus. Não faça isso. Não, eu não posso perder esse emprego, e aí a pessoa falou que se eu conseguir roubar uns valores aqui, desviar, eu não vou perder. Não faça isso. Não pensa que porque você vai lutar do seu jeito, Deus vai se agradar. Não vai. José poderia ir lá na casa de Potifar, se deitar com a sua esposa para manter o emprego, para manter o título, para manter a honra, mas Deus não estaria mais com ele. Deus não ia caminhar mais com ele. Ele ia até conseguir viver um tempo ali na casa de Potifar, mas daqui a pouco também a vida dele ia cair em desgraça. Então a Bíblia vem e chama a nossa atenção que os caminhos de Deus são caminhos de justiça. Deus vai fazer com que cada um de nós venhamos viver a promessa dele, sem ter que enganar ninguém, porque Deus não precisa disso. Sem ter que mentir para ninguém, porque Deus não precisa disso. Sem ter que enganar ninguém, porque Deus não precisa disso. Deixa eu dizer para você, ouça isso: Deus não precisa que você fique dando forcinha para que a promessa dele se cumpra, não. O que ele quer é que você confie nele, que você espere nele, que você permaneça fiel a ele. Eu vou dar um jeitinho aqui para ajudar, para que a bênção de Deus chegue mais rápido. Não. Permaneça fiel a Deus, e você vai ver que verdadeiramente Deus não precisa que nós venhamos ajudar Ele para que Ele coloque em prática os planos. Nós só precisamos permanecer nele. 2 Samuel 22, 31. Segunda Samuel 22, 31. Diga comigo: Deus tem planos para a minha vida. 2 Samuel 22, 31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Vamos lá todos juntos? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você pode até não entender, mas o caminho é perfeito. Você pode até não estar gostando do que está acontecendo, mas o caminho é perfeito. É o que nós precisamos entender. Porque tem hora que eu olho para mim mesmo e eu fico me achando que eu sou bom demais. Porque a maneira que eu vou falar com Deus, o que eu vou pedir para Deus, parece que eu sou o homem mais perfeito da face da terra. Quanto de nós já não chorou porque alguma coisa não aconteceu? Alguns até blasfemou, murmurou porque não aconteceu. Mas eu pedi, eu fiz e não aconteceu. Calma. O que nós precisamos entender para nós irmos para nossa casa nessa noite é que os caminhos do nosso Deus é perfeito. Mas não está tão bom quanto eu queria, pastor. Talvez o filho pode olhar para casa, para o lado e dizer: pastor, a minha família, o ambiente que eu vivo não está bom quanto eu queria. Calma. Confia em Deus. Espera no Senhor. Permaneça fiel a Ele. Porque os caminhos de Deus, a maneira que Ele trabalha, tudo aquilo que Ele faz é perfeito. É perfeito. As pessoas já olhou para você, já olhou para mim, já olhou para nós, e é natural, não vai dar muita coisa boa dali não. Daquela casa, daquele casamento, não vai. Fulana casou com Beltrano,
Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Porque os caminhos do nosso Deus é perfeito. Quando nós vivemos sem Jesus, nós vivemos os nossos caminhos, caminhos de morte. Quando nós decidimos viver para Jesus e com Jesus, nós vivemos no caminho dele, caminho de vida. Se coloca em pé no teu lugar. Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar prejuízo. Planos para dar a vocês esperança e um futuro melhor. Diga assim, se você quiser, diga: para minha casa há um futuro melhor. Diga: para os meus filhos há um futuro melhor. Não duvide disso. Porque os planos de Deus, os planos que Ele tem para a tua vida, tudo aquilo que Ele planejou, você pode até não entender. Mas se você esperar, se você confiar, se você permanecer, vai acontecer na tua vida. Aí no teu lugar, fecha teus olhos.